Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio, queridos, ele é um colaborador desta sala, não só nas mensagens, mas está sempre falando da sala, incentivando os membros da igreja dele a participarem da sala. Diga aí, Flavão, bom dia, tudo bem, amado? Bom dia, amigão. Olha, eu te amo, viu? Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Os irmãos acham, Flávio, que a gente fala isso aqui só na frente, né? Na frente das câmeras, isso aí é um teatrinho. Mas toda vez que eu falo com eles, termino de marcar os sermões, eu deixo muito claro, Flavão, amo você, irmão. E essa troca também acontece. Acontece quando a gente não está aqui, acontece quando a gente se encontra também. Se eu tive a alegria de estar com o Flávio lá na Bahia, no IAN, foi uma benção. Encontro memorável. Muito bom encontro. Vamos fazer outros, Flavinho, tenho certeza, Verdade. ainda pela graça de Deus, ainda maior. Ok, bom dia, sala 57, bom dia, meus queridos irmãos. Agora em dezembro, completa, mais precisamente dia 12 de dezembro, completa 2 anos, né, que eu entrei na sala pela primeira vez. Então, eu quero cumprimentar todos vocês que são membros assíduos da sala, em especial, né, minhas ovelhas, né, do presente e do passado, né, talvez algumas do futuro, né, a gente não sabe, as mudanças vão sempre ocorrendo esse ano mesmo, final do ano, a gente sempre tem aquela expectativa de que pode haver uma mudança, né. Então, queremos cumprimentar a todos, queremos trazer um tema aí, né, esse tema que já foi mencionado, o título, né, a questão de enfrentar os leões. Durante os últimos dias aí foram feitas várias mensagens excelentes sobre temas voltados à psicologia, né, muito esclarecedores, onde podemos aprender muito, né. Eu quero ainda continuar a questão da psicologia, mas a psicologia bíblica, né, um pensamento mais bíblico, uma vez que Ellen White, aqui nesse livro aqui, Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, né, no volume 1, na página 10, diz assim, ó, os verdadeiros, isso aqui me impressionou bastante, né? Os verdadeiros princípios de psicologia encontram-se nas escrituras sagradas, né? Isso me impressionou bastante, porque eu não tenho formação, né, em psicologia, mas a gente tem formação em teologia, né, em Bíblia, e o nosso instrumento como pastores, nossa ferramenta é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Então, quando eu descobri esse texto aqui de Ellen White, me impressionou bastante para encontrar essas verdades sobre psicologia na Bíblia, E eu queria compartilhar 2 versículos aqui, Provérbios capítulo 1, são clássicos, né? Provérbios 4, verso 23, bem conhecido, né? E diz assim, ó, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma outra versão ainda diz assim, guarda o teu coração, porque ele é a tua vida, o coração, né? O outro texto está em Mateus capítulo 15, Jesus falando, ele diz assim, 15, versículos 18 em diante, Jesus diz assim, mas o que sai da boca, 15, 18, né? O que sai da boca vem do coração. Olha o coração de novo aparecendo, né? E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, vem do coração. Falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aqui na discussão, né, que se deveria ou não lavar as mãos, né, o cerimonial ali dos judeus.
Mas Jesus traz essa explicação interessante sobre o coração. Sobre o coração. Tiago diz, ele fala, não coloquei o texto aqui, mas eu lembrei agora desse versículo, né? Tiago diz que, em outras palavras, estou usando aqui minhas parafraseando, não usando minhas palavras, né, para dizer que ele diz que no coração do homem é que reside os nossos problemas, no coração do homem, porque os pecados já estão em nós, já estão dentro de nós, né? Não, é a concupiscência da carne e dos olhos. São os desejos pecaminosos que já estão em nós. Tudo isso está concentrado no coração. Quando a Bíblia fala de coração, nós entendemos que a Bíblia não está se referindo a esse órgão formado com esse músculo miocárdio, né, que pulsa aí tantas vezes, né, por segundo, que bombeia o sangue para cada extremidade do corpo, né? Não é disso que está falando. A Bíblia chama de coração a sede das emoções, do intelecto, dos pensamentos, dos desejos, das vontades. E não se encontra aqui. Nós acreditamos que se encontra aqui. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando da mente. A mente é chamada na palavra de Deus de coração. E sobre isso, a palavra de Deus tem muito a dizer. Todas as vezes que a gente vê ali a questão do coração, são ensinamentos bíblicos sobre a mente humana, sobre os pensamentos humanos, os ideais, né, os sonhos e os problemas, né? Está tudo ali no coração. Como Jesus disse, né? É do coração, é lá no coração, e é de lá que vem os furtos, as abominações, os adultérios, tudo vem do coração humano. Portanto, o primeiro passo, ou um dos primeiros passos para vencermos a luta interior, o provérbio diz, Salomão diz, quando o sábio Salomão fala, tem que prestar atenção, né? Salomão diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, cuida do teu coração. Quer vencer a luta interior? Cuida do seu coração. Dele procedem as fontes da vida. Com essa introdução aqui, para servir de fundo, né, sobre a história que nós queremos ler na Palavra de Deus nessa manhã, vamos ler agora a palavra, né, em 2 Samuel. É importante que você esteja com a Bíblia para a gente acompanhar essa história. Ela não é muito mencionada na história de um personagem que não é tão conhecido, né? 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 20 em diante, até o 23, né? Abra sua Bíblia, eu sei que muitos já estão com a Bíblia já aí no celular, no tablet, no computador, ou a Bíblia física, mesmo como eu estou a minha aqui, né? A minha física aqui. Diz assim, versículo 20, 2 Samuel 23, 20. Também Benaía, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Olha os feitos dele. Feriu ele 2 heróis de Moabe, 2 moabitas, mas 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. 21. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, um gigante, né? O egípcio trazia uma lança, mas Benaía o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros valentes. Era mais nobre do que os 30. Porém, aos 3 primeiros valentes de Davi, não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Benaía. O nome, a palavra, né? Benaía significa Deus constitui. Ele era um soldado. Benaía era um soldado comum, né? Do exército de Davi. No exército de Davi havia pelo menos 4 grupos, né? 4 grupos. Havia a base, né? A base ali dos soldados de Davi, a infantaria, vamos dizer assim, né? Havia também 30 soldados especiais. 30 soldados especiais.
que era o terceiro escalão, né? O quarto escalão era a base, o terceiro escalão, esses 30 soldados. Havia o segundo escalão, que eram 3 soldados, dentre eles Benaía estava ali, entre os 3, do segundo escalão. Mas Benaía, a palavra de Deus diz aqui, que ele não chegou a ser um dos 3 valentes de Davi, que era o primeiro escalão, que era composto de Josebe-Bassebete, ou Jazobeão, né, que é aquele que, com uma lança, ele feriu 800 homens. Né? O segundo desses 3 heróis de Davi, né, o valente de Davi, era Eleazar. Eleazar, ele lutou tanto em favor do exército, né, que a espada ficou agarrada na mão dele, né, ficou grudada na mão dele. E o terceiro, Sama, ou Samar, aquele que, quando os filisteus avançaram sobre o povo, todos fugiram, ele ficou sozinho. E ele enfrentou sozinho toda a tropa dos filisteus e venceu. Esses 3 eram os valentes de Davi. Benaía não fazia parte desse grupo, mas Benaía foi uma pessoa extremamente importante para dentro do exército de Davi. O que a Bíblia diz? Diz que quando Davi, nós vimos aqui, quando Davi foi procurar um comandante para a sua guarda real, eu entendo que ele fez assim uma espécie de entrevista com alguns candidatos. E quem é você? Eu sou Benaía, filho de Joiada. O que você fez que pudesse lhe credenciar a essa função tão honrosa? Não, eu matei 2 moabitas. Muito bem. O que mais você fez? Que teve outros que fizeram mais do que isso, né? O que mais você fez? Não, eu matei um gigante egípcio. Você fez mais alguma coisa? Perguntou, talvez, Davi, né? Eu não sei como é que você imagina Davi. Eu imagino Davi com um homem com o rosto todo marcado, assim, um homem de guerra, né? Cheio de cicatrizes. Eu acho que as pessoas, aqueles homens, não tinham muita coragem de olhar Davi nos olhos. Davi é o que podemos chamar assim, Davi era o cara, questão de luta, de briga. E se esses homens, tinha um homem no exército de Davi, alguns homens, que eles eram capazes de, com a funda, ele acertar um fio de cabelo, diz a Bíblia. Se esses 3 heróis de Davi eram homens importantíssimos, e eles todos tinham medo, temiam a Davi. Então, eu fico imaginando ali Benaía de frente de Davi, mas você fez mais alguma coisa? Olhando para ele. Aí ele disse, tem uma coisa que eu fiz também. No tempo da neve, eu desci numa cova e matei um leão. Aí os olhos de Davi se iluminaram. Acho que Davi lembrou ali que aconteceu com ele algo parecido, que ele também enfrentou um leão e venceu o leão. Ele sabia o que era enfrentar um leão. Como foi que aconteceu? Eu fico assim a imaginar também como é que foi essa luta entre Benaía e o leão, né? Diz que foi no tempo da neve. O texto bíblico diz que ele matou um leão, ele diz, né? O texto bíblico diz que ele matou o leão no tempo da neve. Por que isso é digno de nota? Porque no tempo das neves as batalhas eram impossíveis, não tinha como batalhar. Quando a neve caía, os exércitos não tinham como se movimentar. Então, ninguém fazia guerra no período de neve. O período do inverno, né? E quando tinha neve, era mais ou menos assim um período de férias para os exércitos, né? Ninguém estava buscando guerrear, né? As tropas eram mandadas para casa. Era o tempo em que os soldados iam agora ficar com a sua família, iam descansar, iam se preparar, iam treinar um pouquinho mais, iriam afiar as armas, iriam costurar as suas armaduras. Era um período de descanso, de ficar com a família. O rei não saía com as suas tropas. Os soldados, eles eram acostumados a passar muito tempo fora de casa, em incursões militares. Então, aquele era o momento em que Benaía voltou para casa. E talvez ali no seu povoado, ali no arraial onde ele morava, havia, quem sabe, um leão por ali.
assombrando os moradores. E quando ele chegou, o pessoal dizia, rapaz, tem um leão por aí que está atacando o gado aí, está assustando as pessoas, um leão que está tirando sustento das famílias. Ele estava ali de férias, né? E eu imagino assim que pessoas são muito acostumadas no trabalho, né? Acontece, eu creio, com você também. Quando fica um tempo sem fazer nada, ou que coisa meio chata, né? Fica procurando alguma coisa para fazer. E ele talvez, primeira semana ali, com os filhos, brincando com a esposa, depois segunda semana ali, acabou ali, já vai ter alguma coisa para fazer, não. Quando ele fala do leão, diz, rapaz, eu vou atrás desse leão. Que é a história de quem, enquanto descansa, carrega pedra, né? Eu vou atrás desse leão, né? É uma oportunidade boa, né? Estou sem fazer nada aqui agora, vou acabar com esse problema aqui agora, né? Benaía, o texto bíblico diz que ele foi atrás de enfrentar um inimigo, mas não era um inimigo que ele estava acostumado a enfrentar com a sua espada. Ele iria usar, sim, a sua espada, suas armas, sua lança, mas para enfrentar um inimigo que não era humano. Não era um inimigo humano. Muitas vezes, quando atravessamos o inverno da vida, e todos nós enfrentamos invernos em nossa vida. Talvez você agora, também me escutando aqui, está enfrentando um inverno muito rigoroso na sua vida. E são nesses momentos que o Senhor nos dá a oportunidade de enfrentar leões, de encarar leões nos olhos, olhar nos olhos do leão, de não ter medo de enfrentá-los. A luta de Benaía foi no interior de uma caverna. Ele tinha que enfrentar um leão que é um ser muito mais forte do que qualquer soldado que ele já havia enfrentado. Ele teve que descer no interior de uma cova para enfrentar o seu leão, para enfrentar aquele leão. Existem leões que guerreiam contra nós o tempo todo. São leões interiores. São pensamentos, são desejos, são sentimentos que vão assombrando a nossa vida, assustando a nossa vida, destruindo, minando as nossas forças. Esses leões, eles precisam ser enfrentados, porque eles estão dominando o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Observe dentro do seu coração se não existem leões. Pense aí um pouquinho, se não tem leões em seu coração. Que guerreiam, que lutam, que assustam a sua vida espiritual. Porque, às vezes, a sua vida espiritual, quando você enfrenta o inverno, muitos fracassam nesse momento. No momento do sofrimento, da dor, da perda. Os leões que estão ali dentro do coração, que permitimos que esses leões se criem dentro do nosso coração. Eles nos atormentam, eles nos machucam, eles nos paralisam, eles nos prendem. Que leão você está enfrentando nesse momento? Enfrente o seu inimigo, o seu leão. Enfrente com fé, com certeza de que o Senhor haverá de te guiar. Ele quer fazer de você, quer fazer de mim, um vencedor. Benaía, ele partiu para a luta. Ele foi lutar com o leão ali no interior, no coração da terra, né? Eu imagino que a luta começou lá fora primeiro, né? Antes de descer na cova, eu imagino que ele começou seguindo as pegadas do leão, na neve, né? Ele saiu na neve, não era muito difícil, né? Opa, encontrei aqui, ó. Olha para onde ele está indo. E ele foi atrás, foi procurando ali, tá bem, as coisas bem claras ainda. De repente, ele começou a sentir a sensação do perigo. Era um guerreiro experimentado, né? Então, ele sentia a sensação do perigo. Parece que então, eu sinto a presença dele por aqui. E quando
ele menos esperou, ele viu aqueles 200 quilos saltando em sua direção. Mas como ele não ia ser pego de surpresa, afinal de contas, ele foi para enfrentar o leão, né? Então, ele sabia que o leão poderia, né, reagir a qualquer momento. E quando ele viu aquele vulto vindo para cima dele, ele sacou a sua espada, virou para o lado, uma esquiva, né, com muita habilidade, se esquivou e soltou a espada no lombo do leão. Ele ouviu o grito de dor do leão. Ele abriu um sorriso. Mas viu o leão se esgueirar pelo chão ali, sentindo a dor, olhou para ele e fugiu novamente. No meio da neve, das árvores, ele cheio de neve, ele partiu ali para dentro. Às vezes nós enfrentamos nossos leões interiores e às vezes a gente consegue uma batalha, né? Uma certa batalha sobre ele. Vencemos um defeito, um medo. Às vezes estava com medo de fazer alguma coisa. O leão do medo em cima de mim, e eu consegui vencer, fui e fiz. Eu tô com vergonha de falar de Jesus para alguém, mas eu vou enfrentar esse leão. Aí a gente corre lá, e tem essa batalha, fui lá e consegui falar de Jesus. Mas às vezes nós nos contentamos apenas com isso. Apenas ferimos apenas o leão. E pode ser que ele venha a se recuperar. Um leão ferido pode até se recuperar. E Benaia não estava disposto a isso. Benaia estava disposto a matar aquele leão, a destruir aquele leão. Por isso Benaia foi atrás do leão. Agora ficou até mais fácil, porque não havia apenas as pegadas, havia também os pontos vermelhos na neve do sangue. E ele vai se aproximando e percebe que aquelas pegadas e aquelas marcas de sangue o encaminham até uma gruta, uma cova, um buraco. Talvez Benaia agora pudesse racionalizar. Poxa, o leão está ferido. Ele está dentro dessa cova agora. Por certeza, ele não vai conseguir sobreviver, não vai nem conseguir sair mais dessa cova aí. Pode ser até que a batalha esteja vencida. Porque, afinal de contas, eu sou maluco de entrar em uma cova junto com o leão, no escuro, na escuridão, e um leão que está ferido. Eu imagino ele dar um espaço para trás assim, parece que ele está recuando, mas não, é para ganhar impulso. Ele dá aquele espaço para trás e pula dentro da cova do leão. Ali dentro da cova, na escuridão, a princípio ainda tem um pouco de claridade, e ele vai se aprofundando na cova, ele vai procurando. Ele acende uma tocha e vai dentro daquela cova para procurar o leão. O objetivo dele é encontrá-lo, porque ele precisa destruí-lo. Naquele momento, a única luz que tem é a luz que sai da tocha dele, que ele carrega. E a proporção que ele se aprofunda ali dentro daquela cova, ele percebe o clima mudar, os cheiros vão mudando. Ele começa a sentir o cheiro de morte ali bem pertinho dele. A apreensão faz com que os batimentos cardíacos acelerem, ele começa a suar. Ele é um soldado experiente, mas ele sabe que está diante de um grande perigo, talvez o maior dos perigos que ele teria que enfrentar, dos maiores inimigos que ele tinha que enfrentar. Um leão dentro de uma cova, um leão no tempo de neve, certamente um leão que estava faminto. Não era fácil encontrar alimento para um leão, no meio da neve. Escuridão total. Ele não tem como saber onde é que está o leão, ele está no escuro, mas ele sabe que o leão sabe exatamente onde ele está. Eu imagino que ele procura ficar próximo da parede, para que nada venha por trás dele, tem que estar de frente com o perigo. Aí, de repente, ele vê diante dos olhos dele, a tocha, quando ilumina, ele vê dois grandes olhos grandes,
olhos amarelos do leão, olhos apavorantes. Ali está o seu adversário. Ali agora começa a batalha final. Repito, irmãos, nós precisamos enfrentar os nossos adversários interiores. Não estão fora de nós. Jesus disse, é no coração que estão os nossos maiores inimigos. É dentro do nosso coração. Tiago diz a mesma coisa, é dentro de nós que estão os nossos maiores problemas, porque nós somos pecados. Agora eu lembrei exatamente do que ele diz, né? Porque nós somos tentados, não é por algo que vem de fora. As nossas tentações advêm de coisas que estão dentro de nós. São os desejos pecaminosos que estão dentro de nós. São os nossos maiores inimigos. São as coisas proibidas que nós desejamos, que nós almejamos. Nós almejamos pecar contra Deus. Nós desejamos nos afastar de Deus. Pecado reside em nosso coração, em nós. E tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A tua vida depende disso. Dele, do coração. Procede as fontes da vida. Como está o teu coração, meu irmão? Minha irmã? Será que seu coração também não está cheio de leões? Por certo estão. Precisamos identificá-los. Precisamos ter coragem, especialmente quando enfrentamos agora esse momento, inverno da vida. Oportunidade para fazermos um exame de nossa própria vida, da nossa vida espiritual, da nossa experiência com Deus. Quanto tempo você tem na fé? Agora, em setembro, eu completei 37 anos que fui batizado. Louvado seja Deus. Eu almejei um dia em que eu teria mais tempo na igreja do que fora da igreja. Um marco na minha vida foi quando eu completei 46 anos de idade, porque empatei 23 anos sem a igreja, sem Jesus. Depois, mais 23 anos, eu empatei. Hoje eu já passei alguns anos para frente. Você também deve ter passado. Talvez alguns estão começando agora. É o momento de adentrarmos o coração, pular para dentro do nosso coração. É fazer uma busca interior. Começar com Deus e começar a analisar a nossa vida. O que é que me atrai, o que é que me torna feliz. Lembra daqui, acho que foi o primeiro sermão que eu preguei aqui. Talvez alguns ainda lembram. Os ídolos do coração. Eles estão dentro de nós. Todos nós temos... O reformador João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Todos os dias estamos criando novos ídolos. O coração humano é um ninho de leões. E muitas vezes começam bem pequenos. Não deixe os leões se criarem no seu coração. Não deixe eles crescerem no seu coração. Precisamos identificá-los já, agora. Talvez eles já estejam tão grandes como era o leão que Benaía tinha que enfrentar. Mas precisamos encará-lo. Ou nós o encaramos, ou ele vai nos destruir. Ou eles irão nos destruir. A batalha acontece ali dentro. Eu não posso descrever os detalhes dessa guerra. Mas uma coisa eu sei, no final daquela batalha, aparecem duas patas no início daquela... Na cova, né? Na borda da cova, aparecem duas patas. Talvez quem estivesse lá fora e viu a cena, Benaía pulando para dentro da cova, fica imaginando, quem vai sair daí é o vencedor. Aparecem as duas patas, aparece a cabeça do leão. Pronto, Benaía perdeu a guerra. Não, é Benaía empurrando o leão morto para cima. Depois aparece ele, talvez todo arranhado, talvez ensanguentado, talvez bem machucado.
Talvez a gente teve uma mordida daquelas mesmo. Ele sai dali, irmãos, vencedor. Ferido, talvez, mas vencedor. Precisamos enfrentar nossas feras, nossos monstros, nossas necessidades, nossos pecados, nossos medos, nossos defeitos. Os pecados que nos assombram de manhã, de tarde, de noite. Os vícios. Talvez eu fale para alguém, jovem ou adulto, que trava batalhas contra o chamado vício secreto, pecado secreto. Você sabe do que estou falando. O terrível inimigo. É hora de adentrar o interior da alma, do coração. Olhar de frente para eles. Não importa quão assustadores eles sejam, precisamos olhar de frente para eles. E permitir que o Senhor Jesus nos ajude a vencê-los. Não existe força nenhuma em nós para enfrentar nossos leões. Não existe nenhum poder em nós. Não existe nada em nós. Ellen White diz que precisamos do livro Caminho a Cristo. Você não pode vencer o seu próprio eu, seus leões estão aí dentro. Você não pode mudar o seu temperamento. Mas você pode fazer uma coisa. Você pode entregar sua vontade a Ele, a Deus. E Ele então operará em você, tanto querer como o efetuar. Benaia matou um leão e saiu da cova, transformado, a ponto de se tornar um general. Davi olhou para ele, talvez tenha as marcas ao enfrentar o seu leão, talvez tenha as marcas ali, as cicatrizes. Davi olhou para ele e disse, você vai ser escolhido. Você é o cara. Você conseguiu enfrentar o seu leão e saiu vencedor. Você agora vai ser o comandante da minha guarda real de Davi. Os anos se passaram. Eu quero ler mais um texto aqui, 1 Reis. 1 Reis, vou ver aqui. Marquei aqui, deixa eu ver, 1 Reis 2, versículo 35. Aqui, Salomão assume o trono, Joabe havia morrido. E quem era Joabe? O comandante do exército de Davi, né? Joabe, o grande Joabe, né? O grande comandante. Dominava tudo, ele morreu. Salomão agora precisava escolher um comandante. Verso 35. Em lugar de Joabe, constituiu o rei, Salomão, por comandante do exército, a Benaia, filho de Joiada, em lugar de Abiatar, a Zadok, por sacerdote. Na hora de escolher o comandante do seu exército agora de Salomão, ele também não teve dúvidas. É o cara que teve coragem de enfrentar o seu leão e derrotá-lo. Benaia não foi um dos 30 de Davi. Não foi um dos 3 valentes de Davi. Mas para ser escolhido, mas ele que foi escolhido, né, para ser o comandante da guarda real e o comandante do exército de Davi. Por quê? Porque no tempo de neve, ele travou a maior das suas batalhas, a maior de todas as suas batalhas. Nenhum dos outros desceu uma cova para enfrentar o leão com suas próprias mãos. Por isso ele estava capacitado. Quando vencemos a nossa luta interior, nos tornamos capazes de grandes conquistas, grandes vitórias, realizar grandes feitos. Deus espera, irmãos, moldar a nossa vida para sermos usados de maneira poderosa em suas mãos. Quando permitimos que o Espírito Santo de Deus realize a obra santificadora em nós, nenhum leão impedirá.
nenhum leão impedirá de você ser uma bênção nas mãos de Deus. Talvez os leões que estão habitando o seu coração estão tão grandes que já lhe paralisaram. Você não consegue nem dar um passo. Mas quando os vencemos, ele vai falar de nós uma grande bênção. Você quer ser transformado? Quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, grandes realizações para Deus? Mate os seus leões. Não deixe com que eles continuem se criando em seu coração. Não queira ser promovido, não queira ser usado por Deus antes de ter vencido os seus leões interiores. Deus pode usar qualquer pessoa, desde que essa pessoa seja transformada por Ele. Deus tem grandes planos para mim e para você. Portanto, aproveite hoje. Talvez a mensagem de Deus para mim e para você nessa manhã seja um chamado para descermos a cova, para procurarmos com sinceridade, para podermos identificar cada um desses inimigos que estão dentro de nós, do nosso coração. Estão ali dentro, estão ali guardados. Alguns são até protegidos por nós. Às vezes fingimos que eles não existem, que eles não estão ali. E quando nós oramos, nós dizemos: Senhor, perdoa os nossos pecados, mas não citamos quais são os pecados. Não chamamos o pecado pelo nome, porque talvez não queiramos abandonar. Talvez esse leão já se tornou um animal de estimação. Está ali nos destruindo, nos minando, mas nós gostamos dele. Precisamos descer a cova, lá dentro do coração. O exame interior. Identificar cada um deles. E precisamos destruí-los. Esse é o momento para a luta. Todas as manhãs é dia de luta. Senhor, me ajude a identificar os leões que atormentam a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a enfrentá-los. Ajuda-me, Senhor, a vencê-los. Não esqueça que a nossa luta não é exterior. O apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. A nossa luta. O leão deve estar dentro de você. Não deixe ele se criar. O resultado dessa luta, ao enfrentar e vencê-lo, será livramento, será consciência e um coração tranquilo e fiel na presença de Deus. Está você hoje disposta a enfrentar o seu leão ou os seus leões? Está você disposto hoje, com coragem, pular para dentro da cova, fazer uma busca interior, encontrar esses leões, identificá-los, marcá-los e destruí-los um a um pelo poder de Deus? Quantos nessa manhã gostaria de pedir ao Senhor que realize essa bênção e conceda essa vitória em sua vida? Eu quero ver as mãos de alguém. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para ver. Porque estou vendo as mãos aqui. Louvado seja Deus. Então nós vamos orar. Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós te louvamos porque o Senhor nunca desiste de nós. Aqui está novamente o Senhor, nos encontrando, nos surpreendendo, nos chamando a atenção, nos descobrindo. O Senhor nos encontrou outra vez. E o Senhor, através do Espírito Santo, nesta manhã, permitiu que verdades que fingimos não conhecer, elas viessem à tona outra vez. Aqui estamos nós novamente pensando nesses inimigos interiores, estão dentro de nós. São pecados, são comportamentos, são atitudes, são desejos. Está aqui dentro. Precisamos identificá-los nessa hora, Senhor. Nos ajude a vê-lo com clareza,
e reconhecê-los como inimigos, para que possamos travar batalhas, ó Deus, contra cada um deles, para que possamos vencê-los. A tua palavra diz assim, o Senhor falando a Caim, diz que o pecado jaz à porta. O desejo de Caim será contra ele mesmo, o Senhor disse para ele. Mas cumpre a Caim dominar esses desejos. Cumpre a Caim vencer esses desejos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer os pecados que insistem em lutar contra nós, que moram dentro de nós. Queremos sair neste momento, Senhor, da cova, de dentro do nosso coração, do nosso interior, certos que a vitória foi conquistada pelo poder de Deus. Queremos ter a certeza do teu perdão. Queremos ter a certeza da tua misericórdia. Quando vencermos todos eles, todos esses pecados, suplicamos-nos de dê oportunidades, ó Deus, de testemunhar de ti, de sermos generais no seu exército. São bênçãos que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.